Quer aprender a integrar o SQL Server ou qualquer banco que precise no seu ambiente de desenvolvimento Power BI, neste vídeo vou estar te mostrando como é que eu uso o Docker e a gente vai adicionar o SQL Server no nosso workflow de desenvolvimento do Power BI. Então vem comigo e vamos acompanhar esse tutorial que está incrível. Então, antes de iniciar o processo, a gente precisa ter o Docker instalado na máquina. Aqui, vou procurar Docker Download. Está entrando aqui Download para o Windows. Eu vou realizar a instalação aqui na minha versão do Windows 11. E observe que tem aqui os pré-requisitos, né? Que precisa para estar rodando. Então, aqui ele está pedindo 4 GB de memória, esse processador de 64 bits. E um ponto muito importante no Windows é a questão do WSL2, certo? Então, aqui em versões do Windows 10, tem aqui uma documentação ensinando as instruções de como habilitar no Windows 10. No Windows 11 aqui já tem de forma bem mais simplificada, né? Então, eu vou estar aqui baixando o executável, Docker para estar realizando a instalação. Finalizado nosso download, está clicando para estar iniciando o instalador. Ele vai fazer aqui a avaliação dos requisitos, né, de instalação. E aqui já na versão do Windows 11 já vem praticamente configurado o WSL2, certo? Então, aqui, só deixar marcado, apertar o OK. Finalizou nossa instalação, posso estar fechando. Após finalizar a instalação e reiniciar a máquina, vou abrir agora o Docker Desktop. E aqui é a cara inicial do Docker. E agora eu vou realizar a instalação da minha imagem do SQL Server. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, SQL Docker. Vou pegar o link do oficial, que é esse primeiro aqui, ó. Aí aqui a gente precisa, né, executar esse comando aqui no PowerShell. Aí aqui eu tenho algumas variações, né? Por exemplo, aqui eu tenho a versão 22, né, da SQL 22, a SQL 19, e aqui ele explica cada parâmetro, né? Então aqui para aceitar a licença automático, a senha, e aqui a versão do SQL que a gente precisa, né? Que no caso aqui para desenvolvimento, ele já vem como a própria develop, né? São as opções que existem, certo? Develop, Express, Standard. Caso eu possa estar passando qual é o nome da versão que eu preciso. E aqui são as imagens que ele tem disponível para estar realizando o Docker. Começa a partir da 17, certo? Aqui, como é que a gente vai fazer? E agora a gente chega ao ponto da instalação. Vou abrir aqui o PowerShell, tá colando, né, o comando, vou apertar um Ctrl+C aqui só para cancelar e mudar aqui a senha, certo? Então aqui vai ser o nome da instância, que vai ser criado de container, né, Docker. E aqui, ó, ele está com a licença Evaluation. Aqui eu posso apagar ou botar aqui a Developer, né? A Developer é uma versão de desenvolvimento gratuita, né? Todas as funcionalidades que ele segue. Eu posso tanto digitar o nome Developer como eu posso simplesmente apagar esse parâmetro. Ele vem como default já o Developer. E aqui na senha, ele deixa até aqui um aviso. Tem que ser uma senha forte, né? Vou digitar aqui, porque senão ele vai dar aí na hora que eu for precisar usar o conectar na instância. Vou botar SQL 22 arroba. Tem que ter símbolo, letra maiúscula e número, né? Vou dar um enter. Ele vai estar realizando o download da imagem do doc, fazendo o download. Realizou o download e automaticamente já subiu a imagem. Vou vir aqui, imagem aqui está no local, né? Está pronta para o uso. Basicamente, um comando consegue, o SQL serve para rodar. E com apenas um comando, o SQL está pronto para usar.
Com essa dica, pessoal, eu acredito que esse vídeo já merece um like. Então, inscreve-se no canal, dá um like, compartilha e ajuda a gente a continuar contribuindo com bastante conhecimento. Então, observe aqui que ele instalou em pouco tempo, né, a minha versão do SQL Server. Agora vamos testar, né, se realmente está funcionando. Está baixando aqui o site de banco de dados, pode ser até o próprio SQL Managed Studio, né? Só que eu vou estar baixando aqui o Dbeaver é por conta que ele conecta outros bancos, né? Então, eu posso conectar ao Postgre, ao Oracle, ao Firebird, certo? E o Manage ele vai acabar só para o próprio SQL Server. Eu vou só avançar. E abrir agora o Dbeaver. E tem a versão gratuita, né? Um plugin de conexão a vários SGDBs, certo? Vai estar carregando. Ó, vai estar todos esses bancos aqui. Vou botar aqui SQL. Ele serve aqui. Vou dar 2 cliques. E agora, para conectar na minha instância, posso deixar localhost. O banco ainda não tenho nenhum. Vou aqui SA, senha, SQL 2022, arroba. Vamos mandar testar a conexão. Aqui ele vai baixar o drive de conexão. Recebe. Ok. Fecho. E já está aqui nosso banco. Aqui já tem ele serve aqui pronto. Banco de dados qualquer aqui. Direitinho, tá vendo? Eu posso estar fazendo o restore do database e conectando ao Power BI. Pode até fazer um teste. Tá aqui esse Microsoft, né? Tabela de vendas. Para ver aqui se presta. Está usando também o chat GPT, sabe? Que é só me testar. Aqui, vou abrir aqui uma nova consulta, criando tabela de vendedor, tabela de vendas e gere um insert de 3 vendedores. Gera. Três vendedores. Beleza. E gere 5 vendas para cada vendedor. Seguiu, beleza. Nossas vendas, né? Dia.
Play. Olha, se veio. Tabela vendas mesmo. Play. Então aqui agora a gente tem as vendas, né? Tem os vendedores. Agora a gente pode fazer um teste. Vou abrir aqui o Power BI. Criar um novo relatório. Vamos aqui agora conectar nosso banco. Vou pesquisar aqui SQL. Vou botar aqui localhost. 127.0.0.1. Vou digitar o nome do banco de dados, que é vendas. Ok. Vou dizer aqui que é um usuário de banco de dados, certo? Vou digitar o meu SA. E a nossa senha, @SQL 2022, vamos conectar. Mandar a conexão. Então aqui ele conectou na nossa tabela. Nossas duas tabelas aqui. Pegar aqui o valor da venda. Pegar aqui. Olha aí. Funcionando tranquilamente. Então é isso aí. E fez aqui com simples passo, né? Configuração do nosso SQL. Depois que eu finalizar aqui, que eu não precisar mais da SQL, eu posso vir só aqui e mandar um estoque na máquina. O bacana do Docker, por exemplo, aqui a instalação aqui do SQL, né? É o nome da máquina. Ela pode ser passada aqui também no comando, né? Para ficar com o nome que eu desejo. O SQL Preview, né? Bacana é isso, é que ele não vai ficar fazendo várias instalações na minha máquina. Então, por exemplo, aqui eu estou com 2022, poderia instalar uma nova instância de 19, uma de 17, posso instalar um Oracle, um Postgres, certo? Aí fica aí para vocês de tarefa de casa, né? Instalar um Postgres, SQL, Docker Hub. O Docker Hub que já vai aqui direto para a imagem oficial. Tem comando. Basicamente, isso aqui ele vai instalar um Postgre, né? Tá lá, aí aqui tem algumas variações, né? Da senha, mudar a senha, algumas configurações a mais. Só que o básico mesmo para instalar é basicamente esse primeiro comando aqui, ó. Ah, Mauri, como é que eu faço se eu precisar acessar novamente a máquina, né? Que se eu for aqui agora vai dar erro, né? Porque eu desliguei a máquina, certo? É só abrir aqui o Docker, aperta aqui a máquina, dou um play. Olha como é demorada. Já tá no ar. Ó, segundos, né? Já tá no ar. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Conta aí também com a contribuição de vocês aí no like, compartilha esse vídeo com amigos de vocês. Ajuda a gente aí a crescer e tá sempre publicando novos conteúdos.